Neste vídeo vamos falar sobre um absurdo com relação ao árbitro, algo que ninguém esperava com relação a Alan Franco atualizar as chances de rebaixamento, segundo os matemáticos. Assista até o final, deixa o like aí, ajuda demais, gente. Curte o vídeo, tamo junto. Obrigado pelo like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, tá? E clique em hypar, ajuda muito a gente. Obrigado. Vamos começar trazendo as chances de rebaixamento do Atlético, segundo aí os matemáticos, né? Tivemos uma atualização e uma atualização bem interessante aí, eu vou trazer para você. Tá aí na tela, vamos lá. Tá aqui, ó. O FMG atualiza as chances de rebaixamento após empate com o Inter. E aí, vamos lá. Tá aqui toda a matéria, né? E tá dizendo o seguinte: esse resultado diminuiu as chances de rebaixamento do Atlético. Segundo o departamento de matemática da UFMG, o empate fora de casa fez com que o risco de queda da Série B caísse quase 1%. Antes do início da rodada, os especialistas apontavam que o Galo tinha 2,9% de probabilidade de ser rebaixado à segunda divisão. Com o empate, essa chance caiu para 2,1%. Problema, meu amigo, disso tudo é o seguinte, é que o Galo, todo mundo sabe, é o clube do impossível. Então, se isso aqui é praticamente impossível, ainda tem que ficar ligado. Obviamente, o Atlético até a final, aparentemente não tem algumas datas confirmadas, mas deveremos ter mais 4 jogos, né? Bahia, em casa, Sport fora, Fortaleza, jogo contra Fortaleza também que tem que ser marcado, e um jogo contra o Palmeiras, tá? Então a gente não tem ainda as datas corretas, tudo certinho, mas deveremos ter esses 4 jogos antes do jogo importantíssimo contra o Lanús. E aí a gente precisa de pelo menos nesses 4 jogos umas 2 vitórias, pelo menos, né? Que aí chegaria ali a 43 pontos, ficaria mais tranquilo, mas se fosse 3 vitórias ainda seria muito melhor, aí ficaria tranquilo, 46 acabou, aí não tem rebaixamento, não tem mais nada. Vamos aguardar, mas essas probabilidades é assim, cada rodada vai subindo, vai diminuindo, mas hoje está em 2,1%, muito pouco aí, segundo os matemáticos, a chance do Atlético de rebaixamento. E aí, o que você achou sobre isso? Comenta aí. Vamos falar agora, Alan Franco. Olha só, o Scarpa colocou o Alan Franco como um líder. E me parecia assim, por um lado eu penso, pô, beleza, ele tá no Galo desde 2020, né? Faz sentido. Mas parece que ele era meio tímido e tal, mas parece que não. Pelo Scarpa, pelo que disse o Scarpa, a gente esperava ali ele falar do Hulk, ou sei lá, o Lianco, enfim. Ele disse o Alan Franco como um líder dentro do grupo. E eu não tinha ouvido falar nada sobre isso. Então achei bem interessante, bem curioso. E o Alan Franco realmente, né, um jogador aí que eu lembrei quando foi contratado, liguei para o Garcês elogiou muito e tem uma história muito bonita no Atlético que quase que ele foi embora. Lembra? Ele saiu do Atlético, foi emprestado, aí teve um clube que tinha o passe fixado, eles não compraram, ele voltou para o Galo e é um baita meio-campista aí, o Alan Franco, um jogador de muito futebol e um líder dentro de campo. Isso é interessante, gostei demais. O que você achou? Comenta aí, deixe nos comentários aí a sua opinião. Nós vamos finalizar aqui trazendo algo sobre o árbitro. 2 coisas aqui, algumas coisas que a gente precisa falar. Tá na tela aqui, ó. Vou aumentar, vou colocar maior aí na tela. Tá aí. Meu amigo Vadson Fernandes postou. O mesmo árbitro Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro, na partida do Atlético contra o Grêmio, o VAR chama para ele corrigir a expulsão do Júnior Alonso e adivinha o que ele fez? Ele manteve a expulsão que só ele enxergou. Olha que curioso, gente. Tem aqui, inclusive, tá? Não vou passar o vídeo, não. Ou seja, no jogo Atlético e Grêmio, né? Nós tivemos um lance onde o VAR chamou, ele expulsou o Alonso, o VAR chamou para ele rever, não é isso? E ele manteve a expulsão. É inacreditável, né? Mas contra o Atlético, ontem, toda vez que o VAR chamou, porque era contra o Atlético, ele mudou, aí ele manteve. Ele mudou a decisão e expulsou de forma absurda o Vitor Hugo, não deu pênalti
né? Ele voltou atrás, ele deu pênalti no campo, voltou atrás quando o VAR chamou, já vou falar do VAR, e também na expulsão do jogador do Internacional, ele foi lá e voltou atrás. Então, assim, quando é contra o Galo, ele volta atrás. Lembrando que esse árbitro já apitou, o Vitor diz, 7 partidas do Galo no Brasileiro. Imagina o que ele não fez nessas 7 partidas. Espero que o Atlético tenha ido à CBF e que esse árbitro não apite mais jogo do Galo nesse Brasileiro. Para mim, tinha que ser banido do futebol, porque ele é muito fraco, muito fraco. Não, se tem uma coisa que ele não entende, é de arbitragem, né? Mas, enfim, aí vamos para outra coisa interessante. Olha só, primeiro nós falamos aí do árbitro, agora vamos para o VAR. Nosso querido VAR, grande VAR, tá na tela, gente, vamos lá. Vamos trazer agora, o Watson postou aqui, ó. Carlos Eduardo Nunes Braga, que chefiou o VAR contra o Inter, foi o mesmo que também esteve no VAR ano passado contra o Palmeiras. Para o Palmeiras, ele entende que foi pênalti do Igor Gomes encostando no Maurício. Para o Galo, não entende que o encosto foi pênalti no Rony. Aí, vamos lá. Aqui está o lance, você está vendo aí o lance aqui na esquerda. Vamos ver o lance na direita? Olha aqui, meu, vou nem passar aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui foi pênalti, gente. Isso aqui foi pênalti. Parece que é porque também parece que teve um trança-pé aqui por baixo, né? Parece que teve, mas foi principalmente aqui por cima. Então, assim, é engraçado, né, gente? Engraçado, porque aqui, ó. Aqui o cara puxou, ó. Ele puxa, né? Ele puxa e não marcou nada. Aí entra aquilo, né, gente? Que assim, Beto, mas não foi pênalti pro Galo no Rony. Eu, sinceramente, até acho que também não foi. Eu também acho que ela puxou ali e tudo. Para mim não foi nada mesmo, não. Mas olha como, em outro lance, muito parecido, é marcado pênalti, né? Inclusive contra o Galo. Isso tem acontecido, eu trouxe só um lance. Isso tem acontecido no Brasileirão diversas vezes. É só pegar, por exemplo, o lance que o Gustavo Gomes não foi expulso e que a CBF disse que estava certo a arbitragem. Quero ver o que a CBF vai falar agora, que ontem foi ridículo. O Gustavo Gomes lesionou o jogador do Cruzeiro, pegou de frente e, com tudo, o Vitor Hugo pega na bola e resvala na perna do Borré, que se levantou normalmente, ficou lá primeiro, ficou lá caído, fingindo e tal. Depois que viu que, né, tinha o VAR, tinha tudo, se levantou normalmente, jogou, até não se lembra se foi substituído ou não. Enfim, jogou tranquilo, sabe por quê? Porque não foi nada demais. Porque ele resvalou na perna dele, não pegou em cheio, entendeu? E foi uma sequência da jogada em que ele corta a bola, ele pega na bola. E aí não tinha tempo para recolher para nada, né? E futebol, até onde eu sei, ainda é um esporte de contato, né? Eu acho que ainda não virou tênis. Talvez, não sei, talvez no futuro aqui no futebol brasileiro, já que essa arbitragem aqui é tão fraca, talvez eles coloquem uma rede para ver se acaba com o contato, que aí para a arbitragem fica... Eles ainda vão errar, né? Se fizer isso, eles ainda vão errar, porque são tão ruins e tão incompetentes que ainda assim eles vão errar. Mas enfim, gente, tá aí. O Atlético foi prejudicado sim, mas não é uma questão só do Atlético ser prejudicado, a questão é que no futebol brasileiro a gente tem que profissionalizar a arbitragem, mas do que adianta profissionalizar a arbitragem, que isso aí agora é a modinha, todo mundo fala isso, mas o que adianta profissionalizar com esses árbitros aí? Adianta alguma coisa? Você acha que adianta? Vai fazer diferença para você? Esse árbitro de ontem, profissionalizando ele agora. Agora ele vai viver de futebol e tudo. Vai resolver? Então, assim, para mim, não é só profissionalizar nada, não. Tem que renovar.